O aumento do trabalho infantil foi debatido pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. A audiência pública marca o 12 de junho, Dia Internacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Quando nós temos enfraquecimento de políticas públicas de inclusão social, aumento da miséria, aumento da pobreza, nós temos um incremento do trabalho infantil. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos. Os dados do IBGE, levantados em 2019, apontam, nesse ano de 2019, foram identificados cerca de 1.800.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Desse total, cerca de 78% de casos registrados de trabalho infantil no ano de 2019, cerca de 1.300.000 casos, estavam concentrados na faixa etária de 14 a 17 anos, que é exatamente a faixa prioritária da aprendizagem. Uma política pública que alia geração de renda, alia profissionalização e alia educação. Educação porque o aprendiz, a aprendiz, para estar em um curso de aprendizagem, precisa necessariamente estar matriculado e frequentando a escola. Nós tínhamos conseguido avançar em torno de quem saiu de um patamar de 9.200.000 crianças e adolescentes trabalhando em 1992, e chegamos em 2019 com 1.800 crianças e adolescentes no trabalho. Houve uma redução significativa nessa nossa labuta. Mas, como não houve a contagem do IBGE para 2020 para 2021, a gente percebe, a olhos vistos, é só sair nas ruas da nossa capital, em qualquer cidade do interior, que a gente percebe como aumentou a mendicância, que, para os nossos olhos, também é uma forma de trabalho, e também a venda ambulante de crianças de 7, 8, 9 anos em todos os municípios. De janeiro a maio foram realizadas 140 ações fiscais presenciais, priorizando as atividades na lista típica das piores formas de trabalho infantil, cujos resultados, até o momento, ainda tem muitas ações fiscais que estão em andamento. A maior parte dessas ações ocorreram no mês de abril. 188 crianças e adolescentes foram identificados em situação de trabalho irregular, 58 foram afastados do trabalho pela fiscalização do trabalho, 37 mudaram de função. Então, às vezes, dependendo do local de trabalho, a função exercida não era possível, mas eles poderiam realizar outra atividade. Então, 37 mudanças de função e 109 autos de infração lavrados. Então, há muitos anos não tínhamos resultados tão positivos no sentido de atingir realmente onde se encontravam esses adolescentes em situação irregular. Mas talvez também porque tem aumentado muito o trabalho infantil, fruto aí realmente do momento social em que vivemos. A redução da evasão escolar, o fortalecimento da aprendizagem e a articulação em rede foram caminhos apontados durante a reunião para a erradicação do trabalho infantil. Nosso maior desafio hoje, desde que esse programa, o PET, foi implantado, é garantir que os gestores municipais de assistência social e os técnicos possam articular junto com outros órgãos, isso com o apoio, logicamente, do Estado, articulando outras políticas, para fazer a busca ativa de crianças que estão em situação de trabalho infantil, para poder, junto com essas outras políticas, promover o trabalho social com as famílias. A necessidade de gente dialogar, não só no mês de junho, mas durante, que isso seja uma rotina de todos nós, que a nossa já é, mas que ela entre na agenda dos 853 municípios, que eles se organizem, verifiquem qual o fenômeno que tem ocorrido, que é qual o trabalho infantil da sua região e qual a melhor forma de se organizar na construção de um plano de ação, de um monitoramento e de um grupo de interlocução do sistema de garantia de direitos no seu município.
Muitas crianças e adolescentes, eles perderam o caminho da escola. Tem muita criança e adolescente que não voltou para a escola, eles estão evadidos. Qual é a busca ativa que todos os municípios de Minas Gerais vai se comprometer para trazer essas crianças e adolescentes para a escola? Outra política que nós temos que ser muito exigentes é com a escola em tempo integral, porque após a pandemia, aquelas políticas que tinham avançado, políticas municipais de escola em tempo integral, voltou todo mundo para a escola em meio período, né? Então, nós temos que pensar que em toda escola tem que ter pelo menos uma turma ou 2 turmas em tempo integral para que essas crianças, né, que estão alijadas de uma proteção social maior, né, possam se encontrar e possam estar protegidos. É bom lembrar que o trabalho infantil é uma forma de violência, né, como está aqui na minha camisa, né? Porque, geralmente, a gente só pensa que violência é só violência sexual. A criança e o adolescente têm direito ao não trabalho, ele tem direito à escola em tempo integral, está na Constituição, né? Então, a gente tem que trabalhar para que ser cumpridos. E nós temos que parar de ceifar vidas de crianças e adolescentes. A Secretaria de Educação, mais uma vez, não se faz presente aqui num debate tão importante quanto esse. A secretária de Estado de Educação, Júlia Santana, foi convidada para estar conosco. Até o momento, não recebemos uma justificativa de sua ausência, mas, mais uma vez, entendemos o governo se negando a discutir assuntos tão importantes referentes a crianças, adolescentes e jovens aqui conosco nesta casa. É lamentável, porque, como você bem colocou, a educação ela acaba sendo uma rede de apoio importante, não só de transmissão de conteúdo, como de proteção, né? E esta busca ativa está sendo feita como? Há inúmeras queixas, inúmeros registros de ausência do Estado nesta frente, que principalmente se intensificou com a pandemia. A deputada destacou ainda que a falta de acesso às tecnologias aprofunda a desigualdade entre estudantes das redes pública e privada. São vivências e desigualdades que vão desaguar na dificuldade de acesso às universidades públicas e, mais na frente, com acesso ao emprego. São desigualdades que começam na creche, na educação infantil, e que vão nos acompanhando ao longo de nossas vidas. Política de educação é uma política que precisa, decisivamente, estar ladeado à proteção das nossas crianças e adolescentes. Mudanças que ficam evidentes nas falas dos jovens aprendizes. Como uma família brasileira comum, né, eu sou o 6º de 8 filhos, 2 dos meus irmãos têm deficiência. Fiquei por muito tempo, né, vendendo salgados na comunidade e me vi exposto à questão do tráfico, né, que é uma das piores formas de exploração infantil, e também a exposição aos diversos acidentes que a gente tem aí na rua. Uma criança de 9 anos rodando por aí vendendo salgado, gente. Logo, eu via que isso era pouco, né, e eu queria ajudar mais a minha família. Troquei, né, a venda de salgados por carregar entulho durante um tempo, né, e isso foi mais rentável. E, em vista disso, eu vi que eu estava tendo uma evasão escolar e vi que isso era muito ruim para mim. Eu sofri muito bullying na escola por ser o garoto da coxinha, de ser o menino do carrinho de mão, mas eu não sei o que passava na cabeça das outras crianças, dos outros jovens, mas o que passava na minha cabeça era: essa semana a gente vai poder comer arroz e feijão, sabe? E isso foi muito pesado para a gente. Foi muito pesado para mim. E com os meus 15 anos, né, eu tive a oportunidade de ser ingresso no programa de aprendizagem. E isso abriu portas, isso mudou a minha vida. Assim como o Luiz, eu já enfrentei diversos problemas, já tive que fazer diversas coisas para conseguir dinheiro, né? Porque, infelizmente,
no Brasil é muito difícil um jovem começar a trabalhar formalmente, né? Mesmo que a aprendizagem pode começar com 14 anos, a gente sabe que as empresas têm preconceito em contratar jovens de 14 anos, e deveria ser o contrário, porque a formação ela não é uma coisa para o jovem começar sabendo, a aprendizagem ela é para aprender. Quando você não tem um ingresso, que nem eu tive como menor aprendiz, quando você não tem leis cabíveis que tomam a proteção do menor aprendiz e da criança, o que te resta quando você está passando fome é justamente vender aquilo que é o único seu patrimônio, ou seja, o corpo. Então, é importante levar essa pauta. Que triste, né? A gente está falando sobre o trabalho infantil, enquanto a gente poderia muito bem estar aqui falando sobre o ensino dessas crianças, né? O inglês, como é importante, que sempre cobram a gente futuramente. Como adolescente aprendiz, eu percebo o quão diferente é eu estar trabalhando com todos os meus direitos garantidos e estar trabalhando informalmente, como eu já trabalhei. Não só a parte de eu trabalhar com segurança, eu estar trabalhando com um ofício que vai poder me ajudar depois. Em 46 anos de funcionamento, a Asprom já orientou e procurou profissionalizar 115 mil adolescentes. A responsabilidade da Asprom é de levar as comunidades, todas menos favorecidas, a oportunidade para os adolescentes e jovens que procuram e buscam um local e uma oportunidade de trabalho. Os convidados são contra as mudanças na legislação federal feitas no início de maio. Classificaram como retrocessos a medida provisória que criou o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens e o decreto federal que alterou as regras dos programas de aprendizagem profissional. Coordenei até 4 de maio o projeto de inserção de aprendizes no trabalho, na Superintendência Regional do Trabalho. Deixamos coletivamente as coordenações estaduais em protesto à medida provisória 11.116 e o decreto 11.061, que alteram as normas relativas à aprendizagem, em nosso entendimento técnico, prejudicando e diminuindo as vagas de aprendizagem, além de cometer outras questões, como a discriminação, uma vez que os adolescentes de alta vulnerabilidade, jovens, contam duplamente para a cota, pessoas com deficiência, enfim. Alguns critérios também estabelecidos no decreto vão gerar bastante judicialização. Essa medida provisória ela vai na contramão de tudo aquilo em que acreditamos no sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Todos nós esperávamos uma legislação que pudesse avançar, que pudesse, por exemplo, dobrar o número de vagas de aprendizagem profissional para adolescentes a partir de 14 anos. E aí vem o governo federal e traz, empurrando de cima para baixo, enfiando goela abaixo da sociedade brasileira, uma medida provisória que reduz pela metade as vagas existentes. Essa medida provisória ela tira 432 mil vagas de aprendizagem profissional. Todas as instituições devem lutar e dar as mãos, e se juntar para evitar esse retrocesso. E faço aqui, então, deputados, doutor Jean, doutor Sávio, doutora Ana Paula, que se mobilize a Assembleia de Minas e que os deputados estaduais, as deputadas estaduais, possam também conversar com seus colegas parlamentares do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, possam chamá-los para conversar, sensibilizá-los para que eles votem contra essa medida provisória, caso ela venha a ser colocada em pauta, que ela seja rejeitada, que ela não vá para frente e que a gente possa retomar esse debate do ponto de vista do aperfeiçoamento desse direito ao trabalho protegido e não da negação desse direito, em benefício de empresários e do setor econômico. Basta, chega de mexer na aprendizagem. Muito já foi perdido. Não só com a pandemia, e quando se fala na SMP, muitos falam a respeito dos empresários, que eles tiveram muitas perdas na pandemia, então, por isso, precisava desse tipo de situação. Mas eu digo que pior do que perder
alguma coisa financeira, de repente, um carro novo, de repente, uma reforma no apartamento, é perder vidas. E é isso que vai ser perdido, se nós deixarmos essa MP passar. É isso que nós estamos falando. São vidas que serão perdidas, porque eu sei muito bem do que se trata. Eu sou jovem, eu sou negro, eu sou da periferia, moro em Sabará, e eu já perdi muitos amigos. E a eles não foi dada essa oportunidade de aprendizagem, mas foi dada a oportunidade do tráfico, foi dada a oportunidade da prostituição, foi dada tantas outras oportunidades, e de forma permanente, não apenas provisória, como essa MP pretende ser. Então, eu clamo por um futuro e por uma política permanente de proteção à criança, ao adolescente e ao jovem trabalhador. O que nós estamos vendo, e a companheira que falou sobre a questão do primeiro voto, e nós temos de ter coragem de dialogar sobre isso, o que nós estamos vendo é um governo que, desde o primeiro dia, a primeira coisa que fez foi tirar a sociedade civil de atuar na questão da segurança alimentar. Mais da metade dos 33 milhões tem crianças abaixo de 10 anos. Crianças que vão para o mundo do trabalho. Abaixo de 10 anos. Então, o que a gente vê nessa medida provisória e nesse governo que aí está, é precarizar. A medida provisória, ela libera a multa para as empresas que não cumprirem a cota obrigatória. Empresas contabilizarem em dobro a cota por contratarem jovens vulneráveis, né? Então, ou seja, isso é uma diminuição, na verdade, da oferta do trabalho. Aprendizes contratados continuam na cota por 12 meses, ou seja, é 1 ano sem novas contratações. Aumento do prazo do contrato do aprendiz de 2 para 3 anos, podendo chegar a 4 anos. Aumento da idade para 29 anos para aprendizes já inscritos no programa, cuja idade mínima para o exercício da função seja 21 anos. E aqui, gente, tem uma pegadinha do malandro, né? Como se diz aí, né? Pegadinha do malandro. Parece uma grande vantagem a gente ampliar a idade para 29 anos. Mas, na verdade, traduzindo para vocês, isso significa precarização do trabalho, porque vai manter as pessoas numa condição de aprendizagem, mesmo elas já tendo se tornado profissionais. E nós vamos, Elvira, continuar movimentando junto ao governo, junto aos deputados federais, para que derrubem essa medida provisória, porque isso é um retrocesso e é um prejuízo para cada um de nós e um prejuízo para o Brasil.